E aí, meus amigos, tudo tranquilo com vocês? Por aqui está tudo em paz. Vamos iniciar aqui mais uma aula de matemática do supletivo, beleza? Aula passada falamos das operações básicas, vocês acompanharam aí. Aula de hoje, vamos falar de conjuntos. Mais especificamente, conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros. Isso para a gente começar a dar continuidade da apostila, começar a andar na apostila e começar a entender melhor os princípios e conceitos da matemática, tranquilo? Então vamos lá. Primeira ideia que eu quero passar para vocês é o conjunto de números naturais, beleza? O que é o conjunto de números naturais? O conjunto de números naturais ele é representado por esse símbolo IN, ele representa o conjunto dos números naturais. Vale lembrar que o conjunto dos números naturais, ele se inicia onde? No zero e vai partindo 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito. Então o conjunto de números naturais, ele tem início, entretanto, ele não tem fim. Ele segue uma sequência infinita. Tranquilo? Aí eu coloquei aqui, ó, iniciando no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E coloquei aqui o reticência, que está representando uma sequência infinita. Tranquilo? Então, falando novamente, conjunto dos números naturais, representado pela letra IN, aonde ele se inicia onde? No zero, e ele tende a ir sempre ao infinito. Muito fácil essa ideia, muito tranquilo esse entendimento. Beleza? Aí a gente passa aqui para os conceitos que eu consigo obter dentro de um conjunto de números naturais. Então, dentro do conjunto de números naturais, eu consigo obter alguns conceitos básicos. Que é o quê? O primeiro aqui que eu trago para vocês são os números sucessores. O conjunto de números naturais, ele tem números sucessores. Como assim? Um número após o outro. Exemplo. Números sucessores aqui. Eu tenho 5. Quem é o sucessor de 5? 6. E assim sucessivamente. Se eu quisesse continuar, sucessor de 6, 7. Sucessor de 7, 8. E tendendo para onde, pessoal? Sempre tendendo para o infinito. Porque ele tem infinitos números. Ok? Então, existe infinitos sucessores. Tranquilo? Muito fácil entender esse primeiro conceito. Segundo conceito é o conceito do antecessor. Todo número natural, ele tem antecessores, exceto o zero, né? Você observa, ó, vou começar aqui do 3. Quem é o sucessor do 3? O antecessor do 3, perdão. Vou colocar aqui da forma decrescente para ficar melhor o entendimento. Quem é o antecessor do 3? 2. O antecessor do 2? 1. O antecessor do 1? 0. Entretanto, quem é o antecessor do 0? Não possui. Então, o conjunto dos números naturais possui antecessores, exceto o número 0. Tranquilo? Muito fácil entendermos esse conceito. Show de bola? Então vamos lá. Números sucessores. 5, 6, 7, 8 vai tendendo sempre ao infinito. Antecessores. Posso vir do infinito sempre vindo com antecessores, vindo com antecessores, até chegar no zero, porque o zero ele não possui antecessor. Ok? E agora eu venho para os números consecutivos. Os que são números consecutivos são quando eu pego uma determinada quantidade de números que eles vão sendo consecutivamente alinhados, linear, né? Tipo como? Tipo aqui 3, 4, 5, 6. São números consecutivos? Sim. Outro exemplo, eu quero os números consecutivos pares. Quais são os números consecutivos pares? 2, 4, 6, 8 e vai para onde?
para o infinito. Se eu quiser os números consecutivos ímpares, posso fazer também, professor? Claro, 1, 3, 5, 7, e indo até onde? O infinito, porque existem infinitos números ímpares, existem infinitos números pares, ok? Então, isso são números consecutivos. Fiz aqui números consecutivos em sequência, fiz números consecutivos pares e fiz números consecutivos ímpares. Muito simples essa ideia, né? Beleza. Entendendo esses três conceitos básicos, números sucessores, antecessores e consecutivos, agora a gente vai comparar números. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos comparar números. Claro, para a gente comparar um número com o outro, eu preciso ter dois números. Então, eu vou comparar um com o outro. Para me fazer essa comparação, eu preciso entender esses símbolos matemáticos aqui, ó. Que símbolos são esses? Você já deve ter visto esses símbolos. Esse aqui é o símbolo do maior. E esse aqui é o símbolo do menor. Entendendo esses símbolos, eu consigo comparar os números. Me dê exemplo, professor. Claro, eu vou colocar aqui 158. Eu vou colocar aqui 14 e 41. Eu vou colocar aqui 1 e 01. Vou colocar aqui 100 e 010. A gente sai fazendo as comparações dos números. Então vamos lá. 158. Vamos comparar quem é o maior e o menor. Não é simples? Claro, em ordem crescente, o 100 ele é maior do que o 58. Então eu uso o símbolo do maior, dizendo que 100 ele é maior do que 58. 14 e 41. Então o 14 ele é menor do que o 41. Então eu uso o símbolo do menor. Não é simples? Olha só, 1 e 01. Quem é maior, quem é menor? São iguais, né, pessoal? Então, se eles são iguais, eu vou usar o símbolo de igualdade que todos conhecem. Tranquilo? 100 e 010. Quem é maior, quem é menor? O 100, é claro. Então, eu vou usar o símbolo do maior. Olha como é simples, pessoal. Disciplina muito simples, não tem bicho de sete cabeças, conceito muito básico. Então, a gente viu aqui números sucessores, antecessores, consecutivos, e acabamos de comparar os números, ok? Agora a gente passa para um outro conjunto, conjunto de números inteiros. A gente viu o conjunto de números naturais e agora a gente vem para o conjunto de números inteiros. O que é o conjunto de números inteiros? Primeiro, o conjunto de números inteiros é representado pelo símbolo Z, tá? Representa o conjunto de números inteiros. E o conjunto de números inteiros são números positivos, são números negativos, incluindo quem? O zero. Então vamos lá novamente. Símbolo Z, eles são números positivos, tendendo para o infinito. Então eu venho aqui e coloco positivo. Ele tem os números negativos, tendendo para onde, pessoal? Para o infinito, incluindo o zero. Então, partindo disso, a gente já entende que o zero ele não é nem positivo e nem negativo. O zero ele é considerado número neutro. Ele não é nem positivo, não se classifica nos positivos e nem se classifica nos negativos, tranquilo? Então aí a gente entendeu já o conjunto de números inteiros. Agora a gente parte para as ideias que a gente pode tirar do conjunto de números inteiros, da mesma forma que a gente fez aqui no conjunto de números naturais. Qual é a primeira ideia que eu vou tratar? Sucessores, tranquilo? Então a gente vem para os números sucessores. Me dê exemplo aí, professor.
Claro, eu vou dar dois exemplos, trabalhando com números positivos e trabalhando com os números negativos, tranquilo? Então vamos aqui, números sucessores. Quem é o sucessor aqui pegando 2? Quem é o sucessor de 2? 3. Quem é o sucessor do 3? 4. Sucessor do 4? 5. E assim a gente vamos seguindo infinitamente. Até aí tudo bem. Vamos lá para os números negativos. Quem é o sucessor do menos 3? Sucessor do menos 3? Menos 4. Sucessor do menos 4? Menos 5. Do menos 5? Menos 6. E assim eu vou tendendo para onde, pessoal? Para o infinito. Ok? Simples a ideia? Tranquilo. Da mesma forma que a gente viu aqui no conjunto dos números naturais, os antecessores, também no conjunto dos números inteiros tem quem? Os antecessores. Então a gente vamos observar isso aqui agora. Começando com os números positivos. Eu quero aqui o antecessor do 4. Fazendo aqui na ordem decrescente. O antecessor do 4. 3. Antecessor do 3. 2. E assim eu vou seguindo infinitamente. Trabalhando agora com os números negativos. Ah, pessoal, posso começar do 0? Claro, porque agora o 0 ele tem antecessor. Aqui nos números naturais, ele não tinha antecessor. Você consegue observar? Agora ele tem antecessor. Tranquilo? Então vamos aqui. Antecessor do 0. Menos 1. Posso dizer que é menos 1? Óbvio. O antecessor do menos 1. Posso dizer que é o 2? Também. E assim eu vou seguindo para onde, galera? Infinitamente. Números consecutivos. É só eu fazer sequência, né? Posso trabalhar só com os números negativos? Posso. Então eu quero aqui os números consecutivos negativos. Então posso botar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Indo para onde? Infinito. Ok? Posso colocar aqui os números positivos? Claro. Quero colocar pares? Posso? Posso também. Da mesma forma que a gente fez ali nos números naturais. 2, 4... 6, 8, 10, e eu vou seguindo para onde? Para o infinito. Tranquilo? Vale lembrar que o conjunto dos números inteiros, ele é infinito para o negativo e ele é infinito para o positivo. Tranquilo? Então vamos aqui comparar os números. Aqui é onde a gente gera a maior dúvida, tá? Porque eu vou comparar números. Vou começar aqui com uma comparaçãozinha básica. Até a gente fez ali no exemplo do conjunto dos números naturais. E agora eu vou colocar com números negativos, olha só. Então a gente tem aqui 100 e 58. Primeiro a gente vamos identificar os símbolos, né? Maior, menor. Ok? Então vamos aqui. 100 e 58. Quem é maior do que quem aí? O 100 ele é maior do que o 58. Então eu uso o símbolo de maior. Até aí tudo bem. Agora a gente parte para os números negativos, ó, do conjunto dos números inteiros. Menos 100... Menos 58. Quem é maior, quem é menor? Você deve falar assim, o menos 100 ele é maior. Não. Vale lembrar que no conjunto de números inteiros, o maior número é quem está mais próximo do zero. Como é, professor? É isso mesmo. O maior número no conjunto de números inteiros, trabalhando os negativos, é o que está mais próximo do zero. Então vamos olhar aqui para o nosso conjunto aqui. Eu tenho menos 5 e eu tenho menos 1. Quem é maior? Maior é o menos 1. Menos 1, ele é maior do que o menos 5. Por quê? Porque ele está mais próximo do zero. Tranquilo? Então aqui, observando menos 100 e menos 58,
a gente vê que o 58 está mais próximo do zero. Então, o menos 100 ele é menor do que o menos 58. Outra observação que eu quero fazer com vocês é quando eu tenho um número positivo e um número negativo. Todo número positivo ele é maior do que qualquer número negativo. Como é? Todo número positivo ele é maior do que qualquer número negativo. Então, se eu tenho 100 e menos 100, o 100 ele é maior, ok? Outro exemplo, professor, é o exemplo do zero. O zero ele é maior do que qualquer número negativo. O zero ele é maior do que qualquer número negativo. Eu tenho menos 18 e eu tenho o zero. Então, o zero ele é maior do que qualquer número negativo. Então, vou usar qual símbolo? Menos 18, ele é menor do que o zero. Beleza, pessoal? Então, vocês... Deu para entender aqui o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, ok? A nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, dá uma voltada aí no vídeo. Estarei no WhatsApp tirando a dúvida de vocês, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.